Meninas, meninos, olá! Vamos fazer a abertura do nosso curso nessa apresentação que é introdutória, um pouco diferente das aulas que nós vamos ter ao longo do ano. Essa apresentação, entretanto, é muito importante, porque nós vamos trabalhar com geografia, parte das ciências humanas. Nos últimos anos, nós temos em escala mundial, e no Brasil também, uma tendência à polarização ideológica, uma tendência à difusão de notícias falsas e ditas, então, fake news, uma tendência a negacionismos diversos, inclusive da ciência, fazendo com que haja uma dificuldade no trato do ensino em diferentes níveis e talvez especialmente nas ciências humanas. Entretanto, a academia para a qual nós estamos nos preparando no ensino médio tem determinadas exigências na produção de conhecimentos, inclusive os seus exames vestibulares de acesso. Essa exigência está relacionada com a produção de conhecimentos que sejam embasados científica e filosoficamente. E, portanto, é isto que eu vou querer trabalhar com vocês a partir de agora na nossa abertura do curso. Nós vamos trabalhar, então, alguns aspectos norteadores do nosso curso a partir de agora. Proporia para vocês uma primeira reflexão. Vejam estas frases. Primeiro, o geógrafo é antes de tudo um filósofo, e os filósofos são otimistas, porque diante deles está a infinidade. E ainda mais uma, a intuição precisa ser comandada pelo saber, ela só não chega, não basta. Essas frases foram ditas por Milton Santos, agraciado com o prêmio Vautrin Lud em 1994, é um importante prêmio da geografia. Esse prêmio foi concedido, entre outros, a importantes conhecidos geógrafos, como é o caso de Edward Sawyer, como é o caso de David Harvey, mas com um detalhe, esses dois geógrafos tão importantes, tão conhecidos, ganharam o Vautrin Lud depois de Milton Santos. Então vale bastante a pena nós pensarmos sobre aquilo que Milton Santos traz para nós. Eu destacaria esta segunda colocação. A intuição, mas ela precisa ser comandada pelo saber. E por quê? Porque a intuição é uma apreensão imediata do que está à nossa volta. E esta apreensão imediata pode ser enganosa em diferentes aspectos, e inclusive dar margem àquilo que nós chamamos de pós-verdade, a partir principalmente de meados da década de 2010. E o que seria então esta pós-verdade? A versão contemporânea da pós-verdade retoma de maneira modificada vários aspectos pré-modernos da verdade, ou seja, uma verdade inflacionada de subjetividade, mas sem nenhum sujeito. Trata-se daquela verdade do eu acho. Eu acho, eu suspeito, né? Me parece que é, e vejam, fortemente ligado à ideia que eu falei anteriormente de intuição, mas essa ideia não tem sujeito. Em que sentido nós podemos entender isto? Primeiro, o sujeito é universal. O sujeito não é individualizado e, portanto, o sujeito que emite uma verdade, essa verdade precisa valer para todos e não apenas para esta pessoa individualmente. E ainda mais, nós sabemos a partir de Christian Dunker que a ideia de pós-verdade está fortemente ligada ao atrelamento que aquela pessoa tem ao grupo no qual ela se encontra. E, portanto, não é uma verdade sequer mesmo dela. É uma verdade que ela reproduz desde o grupo no qual ela se encontra. E esse grupo pode não ser necessariamente ligado à filosofia e à ciência, fazendo com que a produção de conhecimento a partir dessa noção intuitiva, a partir da pós-verdade, possa não ser universal, possa não ser universalizada, possa não ser científica e filosoficamente embasada. Vocês podem pensar, entretanto, ora, mas a ciência também erra. A ciência, ora, não busca ser infalível. A ciência não tem a ideia de produção de verdades como dogmas. Não. A verdade cientificamente produzida tem um desenrolar histórico. Vejamos. Nas palavras desse filósofo italiano, Nicola Abagnano, vejamos. A ciência é um sistema autocorretivo. Então, a ciência erra, a ciência demanda ajustes. Nenhuma proposição sua é em si mesma absolutamente certa.
Então, o dogma se assume como invariavelmente correto. A ciência não trabalha desta forma. A ciência é autocorretiva, mas ela é autocorretiva dentro dos cânones da própria ciência. E, portanto, não é o tiozão do WhatsApp que corrige aquilo que foi cientificamente produzido. A própria ciência é que tem as suas estruturas internas para viabilizar a produção e a correção daquilo que foi cientificamente constituído. Vamos a um aprofundamento disto. Trago a vocês Immanuel Kant, que na Crítica da Razão Pura tratou da condição dos juízos. E que juízos podem ser esses? Vamos partir dos juízos ditos analíticos, puros ou a priori. Esses juízos estão relacionados à razão, como, por exemplo, os corpos são extensos. Esses juízos são necessários. Você consegue pensar em algum corpo que não tem extensão? Se há um corpo, ele é extenso. Esses juízos são necessários. Mas o predicado não adiciona ao objeto. Se há corpo, obviamente, ele é extenso. Nós temos ainda um segundo conjunto de juízos, os empíricos, sintéticos ou a posteriori. Eles dependem da experiência. Como, por exemplo, a casa é verde. Vejam vocês, a casa é verde, isso me parece verdadeiro. Mas esses juízos que dependem da experiência não são necessários, são contingentes. Esta casa é verde, mas a outra é branca, a outra é amarela, é vermelha e assim sucessivamente. Mas e a pergunta? Seriam possíveis os juízos sintéticos? Eles vêm da experiência, mas eles são a priori, sintéticos a priori. Eles vêm da experiência, mas eles são necessários. Sim, porque a razão, na leitura kantiana, é transcendental, isto é, ela se lança à realidade. A realidade é aparentemente caótica, diversa, diversificada, mas as categorias da razão permitem a unificação dessa diversidade da realidade, fazendo com que seja possível, então, os juízos sintéticos a priori, juízes que partem da experiência, mas a razão sistematiza esses conhecimentos, transformando, portanto, eles em necessários com possíveis generalizações. A ciência trabalha desta maneira. E se a ciência trabalha desta forma, ela, de novo, não produz dogmas. Ela trabalha dessa forma de uma maneira cumulativa, histórica e socialmente. A cada tempo, a experiência sensível, a maneira de tratamento dessa experiência à nossa volta, produz novos e mais potentes conhecimentos. Vamos aplicar essa ideia? Vamos? Vejam, Eratóstenes, lá na Antiguidade Greco-Romana, viveu entre 276 e 194 a.C. Nesta época já era conhecida a ideia de esfericidade da Terra. Mas qual é o tamanho da Terra? Então Eratóstenes tinha esta informação. Um poste em Alexandria, no que seria considerado hoje o dia 21 de junho, projetava sombra ao meio-dia, mas um poço no mesmo dia, numa localidade mais ao sul, a localidade de Siena, hoje Assuã, refletia a luz do Sol nas suas águas. O Sol estava no zênite, no ponto mais alto da esfera celeste. Já considerando a esfericidade da Terra, o que Eratóstenes fez? Simples, uma hipótese. A Terra com formato esférico e com retas paralelas cortadas por uma transversal, retas paralelas, os raios solares que chegam à Terra mais ou menos paralelos. E cortados por qual transversal? Pelo poste que imaginariamente é lançado até o centro da Terra. Se há uma sombra ao meio-dia, então através dessa sombra e da altura do poste, é possível calcular este ângulo de 7,2 graus, que é igual a este ângulo de 7,2 graus, que é igual ao arco de circunferência entre Siena e Alexandria. Aqui nós temos 7,2 graus. Agora é simples, é só medir a distância linear entre Alexandria e Siena e fazer uma simples regra de 3. 7,2 graus está para 787 quilômetros entre as duas localidades, assim como 360 graus está para a extensão completa do planeta.
E a Eratóstenes, com este cálculo simples, lá na antiguidade greco-romana, chegou ao valor de 39.500 quilômetros para a extensão da esfericidade da Terra. Agora, claro, Eratóstenes fez essas contas com um poste, com um transferidor, com uma regra de 3 na antiguidade, né? Então os recursos eram parcos, né? Hoje, com recursos muito mais avançados tecnologicamente, nós sabemos que a Terra não tem uma esfericidade de 39.500 quilômetros. Na linha do Equador, Eratóstenes errou feio, nós temos 40.075 quilômetros. Parece que Eratóstenes não errou, portanto. Mas vejam, voltando ao slide anterior, então a gente tem hoje que esta extensão não é a extensão da linha do Equador, mas esta maneira através da qual Eratóstenes pensou a explicação de uma realidade que é diversificada é válida até a atualidade. Há, entretanto, quem não concorde com Eratóstenes hoje. Vejamos. No ano de 2019 foi realizada a primeira conferência de uma categoria, vamos dizer, de conferências que já ocorrem nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, né? Trata-se da FlatCon Brasil 2019. E a primeira do Brasil em 2019 foi maior do que qualquer conferência parecida nos Estados Unidos nos últimos anos. Olha que vantagem. E por que ela é a FlatCon? Porque ela é a conferência dos terraplanistas, aqueles que acreditam que a Terra tem um formato plano. E, inclusive, segundo reportagem da revista Isto É, uma das palestrantes, Prisca Coco, inclusive declarou no palco que havia sido preparada por Deus para estar ali falando sobre a Terra plana. A youtuber defendeu a ideia de que terraplanistas por todo o mundo estão sendo presos, calados e assassinados por revelarem a verdade ao mundo. Então tá, para Prisca Coco, a Terra não tem um formato aproximadamente esférico, tem uma forma plana. E será que ela tem o direito de pensar isto? Sim, ela tem o direito de ela pensar, ela tem o direito de dizer o que ela quiser, inclusive porque no mundo ocidental existe o direito fundamental da liberdade de expressão. Agora, isto é embasado científica e filosoficamente? A academia tem o direito de pensar assim? O ensino médio tem o direito de pensar assim? Não. Dentro do âmbito escolar, nós precisamos trabalhar dentro do rigor acadêmico embasado científico e filosoficamente. Será que Unicamp, Unesp, será que a USP aqui no Brasil, será que a Estadual de Londrina, será que o ITA, será que a Fundação Getúlio Vargas validam mais Kant, Milton Santos, Eratóstenes ou Prisca Coco? É claro que os primeiros, e não Prisca Coco. E aí aparece mais uma peculiaridade bastante prática para nós. Os alunos do ensino médio, do pré-vestibular, buscam acessar estas instituições, inclusive através da prova do Enem. E essas provas não são estruturadas pelo achismo, pela intuição. Essas provas são estruturadas pelo pensamento científico embasado filosoficamente. E é desta forma como nós vamos orientar o nosso curso. Vejam mais uma manifestação disto. Na FUVEST 2020, nós tivemos, a FUVEST, portanto, do final de 2019, uma questão na qual o texto base trazia justamente a experiência de Eratóstenes, que foi apresentada, né, na série Cosmos, de Carl Sagan. Vamos ver o enunciado da questão. A esfericidade do planeta Terra, demonstrada por Eratóstenes e relembrada por Carl Sagan, explica, em conjunto com outros fatores, o quê? Temos aí várias alternativas e para apressar, vejamos, a existência de zonas climáticas em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial quando comparada à incidência nos polos. Sim, então, com base na esfericidade da Terra, a radiação solar torna-se mais intensa na região equatorial e os raios solares ficam mais oblíquos. Os raios solares precisam atravessar uma camada mais espessa de atmosfera na região polar, que são dois, entre outros fatores, de redução da temperatura nessas regiões. Mas vejam, e se eu acreditar em Prisca Coco? Eu precisaria de uma alternativa F. Não há resposta, porque a Terra é plana. Mas a FUVEST não se estrutura pela FlatCon 2019. A FUVEST se estrutura pela ciência, embasada filosoficamente, como nós vamos trabalhar ao longo do ano. Vejam na FUVEST 2021, novamente, uma questão que trabalha a esfericidade da Terra. Era uma questão de matemática ou interdisciplinar. Vejamos. Então, a ideia é a pessoa saiu deste ponto,
veio até a linha do Equador, veio até esse ponto e depois voltou até este ponto no dito Polo Norte. E ainda a FUVEST dava que a extensão na linha do Equador é de 40.000 quilômetros e para nós considerarmos a Terra aproximadamente esférica. Então, qual vai ser a extensão total? Então, 10.000 quilômetros, um quarto do trajeto até o Equador, né, mais 10.000 quilômetros para voltar, e se há 40.000 quilômetros na linha do Equador, mais 5.000 quilômetros nesta extensão. 25.000 quilômetros, portanto. A mesma prova da FUVEST do ano passado. Nós temos projeções cartográficas e a FUVEST traz a ideia de por que há distorções nas projeções cartográficas. A projeção cartográfica traz um mundo tridimensional, aproximadamente esférico, para duas dimensões, para um mapa plano e, consequentemente, são produzidas distorções. São duas questões da FUVEST agora do último ano que exigem que o aluno tenha um entendimento de Terra com formato aproximadamente esférico e não Terra plana. Todo mundo tem o direito de acreditar que a Terra tem o formato que quiser, mas não quando nós estamos dentro de um pensamento que é estruturado científica e filosoficamente, como é inerente à academia, como é inerente ao ensino médio, como será inerente aos exames vestibulares. Vamos aprofundar isso ainda mais. Como nós vamos trabalhar então ao longo do ano? Recursos diversos, como aulas expositivas, estudo em casa, resolução de exercícios, leitura da apostila e atualidades. Atualidades é um assunto muito importante, principalmente para os exames vestibulares. Nós precisamos ter um cuidado bastante grande. Recorrentemente, ano a ano, a FUVEST, a Unicamp, a VUNESP trabalham com questões de atualidades que não são cobertas pelo material de sala de aula. O material foi produzido no máximo até o ano anterior e as questões de atualidades se desenrolam ao longo do ano. Vejam, em janeiro de 2020, a Unicamp perguntou sobre a revolta dos guarda-chuvas amarelos, sobre os protestos em Hong Kong, tema de atualidades. Portanto, atualidades é recorrente nas provas do vestibular e fortemente ligado à nossa temática de geografia, mas isso demanda um cuidado muito grande, porque, de novo, nós estruturamos os nossos conhecimentos em sala de aula com um embasamento científico e filosófico, mas não necessariamente isso vai estar dado nos meios de imprensa, nas revistas, nos jornais, na internet, que veiculam essas notícias, porque eles têm necessidades outras que podem não ser as mesmas da exigência de embasamento científico e filosófico. Dou para vocês um exemplo. Aqui nós temos uma antológica e antiga capa de revista Veja, se não me engano é do ano de 2007, é a última do ano de 2007. Se não está dando para ver direitinho aqui, vejamos, agora dá para ver melhor. A revista Veja estava, na sua reportagem de capa, preocupada com os problemas ambientais e trazia 7 mega soluções para o aquecimento global. Entre outras soluções trazidas pela revista Veja, trocar o carvão pelo átomo, enterrar gases tóxicos, colocar refletores de calor em órbita, um guarda-sol no espaço, espalhar enxofre na atmosfera, multiplicar o fitoplâncton e colocar mais água nas nuvens. Apesar do caráter inócuo ou do caráter espetacular, fantasioso de várias destas propostas, independentemente disso, nós vamos considerar um aspecto. Todas elas traduzem a ideia de recursos tecnológicos com os quais é possível superar um problema como o problema do aquecimento global antropogênico. A academia, entretanto, lida com essa ideia desta maneira: mito prometeico. Prometeu, aquele que trouxe o fogo dos deuses para o homem, aquele que, portanto, trouxe ao homem uma capacidade ampliada de controle do meio à sua volta através do uso do fogo. A tecnologia, portanto, análoga ao fogo como um recurso que o homem tem de controle do meio à sua volta, a tecnologia resolvendo os problemas à sua volta. Mas espera aí, a academia trata isto como mito prometeico, isto é, a tecnologia é muito bem-vinda, mas ela não é necessariamente solução final para inúmeros problemas apresentados, como, por exemplo, o problema ambiental. A tecnologia pode mitigar, pode diminuir, mas ela não soluciona os problemas ambientais, como, por exemplo, o aquecimento global antropogênico. Agora, o aluno se prepara para a prova do vestibular, por exemplo, através da revista Veja e
vai encontrar esta questão antiga, 2001, mas bastante paradigmática, da Unicamp. E o que essa questão nos traz? Texto base, enunciado da questão, enunciado do item A. Vejamos. Temos o texto base, quando você cortar a última árvore, vai descobrir que não pode comer dinheiro. Daí, a revisão do atual modelo de desenvolvimento econômico, mesmo considerando as soluções técnicas que já foram aplicadas. E vem o enunciado, no item A, porque o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção de preservação de recursos naturais. Estas partes grifadas mostram que a Unicamp já está ajudando o aluno. Ela está mostrando que, na leitura dela, embasada científica e filosoficamente, não é possível ser uma sociedade capitalista e preservacionista ao mesmo tempo. E a Unicamp não está perguntando se é possível, portanto, a Unicamp quer saber por que isto não é possível. Agora, segundo a revista Veja, é possível. Há uma tecnologia que permite à sociedade ser capitalista e eliminar o problema do aquecimento global antropogênico. Para a Unicamp, isto não é possível. Então, o desenvolvimento econômico está em contradição com a questão do preservacionismo, mesmo com as soluções técnicas que já foram implementadas. E, portanto, é necessário mais do que a mera apreensão de jornais e revistas, de documentários, de canais de televisão e coisas do gênero. Nós precisamos ter um conhecimento estruturado, científico e filosoficamente, com uma criticidade de última instância para resolver adequadamente esses e outros problemas. Saindo da revista Veja, saindo dos problemas ambientais, vejamos aqui o que o Instituto Mises Brasil nos traz sobre a crise econômica mundial de 2008. Aqui no primeiro parágrafo desse artigo, o autor do artigo fica basicamente se elogiando. E no segundo parágrafo ele diz, sem uma entidade alimentando todo esse sistema com dinheiro, criado do nada, não teria sido possível que os empréstimos bancários para aquisição de imóveis aumentassem continuamente por 15 anos, etc, etc. Que entidade é esta que gerou este dinheiro do nada? Ora, o Banco Central, controlado pelo governo. Então veja, Instituto Mises, aquilo que nós chamamos de neoliberalismo. A crise econômica mundial foi o resultado da intervenção do Estado na economia, segundo este artigo do Instituto Mises Brasil, tá certo? Então, se houvesse neoliberalismo, se o Estado não interferisse na economia, não haveria crise econômica mundial de 2008, segundo o Instituto Mises. O aluno vem e se prepara para o vestibular através deste texto, deste artigo do Instituto Mises Brasil. E daí vem a questão da Unesp em 2008. Temos ali uma charge, o texto base, portanto intertextualidade. O texto é bastante interessante, mas não vai faltar tempo agora. Vejamos. Explicite os princípios básicos do neoliberalismo, não intervenção do Estado na economia, e faça afirmações que o vinculem com a crise econômica global e o contexto brasileiro. Então, segundo o enunciado da questão da Unesp, o que causou a crise econômica mundial? O neoliberalismo, o descontrole público estatal sobre as atividades econômicas, especialmente sobre o sistema financeiro. Será que o aluno se qualificou para responder a essa questão através do artigo do Instituto Mises? Não. E, portanto, nós precisamos estruturar as nossas aulas para que questões como estas possam ser respondidas. De onde a gente chega ao problema da ideologia. A gente está falando daquilo que seria um problema ideológico. E como superar esse problema ideológico? Vou colocar aqui uma sugestão para vocês. Nós temos aqui Newton e Einstein. Aqui não é uma questão ideológica, são teorias físicas explicativas da realidade à nossa volta. Mas só didaticamente vou colocar também aqui para vocês Newton, onde espaço e tempo são invariáveis, Einstein, espaço e tempo são variáveis. O mercado, segundo Smith, organiza a atividade produtiva para a maior riqueza das nações. Marx diz, ao contrário, que a economia capitalista é dotada de contradições que vão levar à sua ruína ao fim do capitalismo. Dentro da economia capitalista, os dois são capitalistas, Hayek diz que o mercado organiza a economia de uma maneira ótima, sem a intervenção do Estado. E Keynes, ao contrário, diz que a economia capitalista é altamente entrópica, desorganizada e exige o Estado organizando esta economia capitalista.
Um fala e o outro se opõe. E, portanto, quem está certo? Bem, a gente poderia pensar, são ideologias, né? Então cada um tem a sua. Um gosta do vermelho, outro gosta do preto. Um gosta do barroco, outro gosta do neoclássico. Então, cada um gosta de um jeito. Voltando a Christian Dunker, isso seria, né, um subjetivismo sem sujeito. A ciência e a filosofia não trabalham desta forma. Existem formas adequadas de explicação da realidade e existem formas que não são adequadas. Como resolver este problema? Lucian Goldman responde isso para nós, no seu texto Ciências Humanas e Filosofia. É um livrinho bem pequenininho, né? Já esquecido hoje em dia, mas que tem esse argumento tão simples e tão potente. Nós temos as ideologias A e B. A ideologia A explica fenômenos da realidade que a ideologia B não consegue explicar. A ideologia A, inclusive, explica a ideologia B, que não consegue explicar a ideologia A. Então a ideologia A é mais potente para explicar a realidade do que a ideologia B. Eu posso, como cientista, como filósofo, optar livremente pela ideologia B? Não, não posso. Porque eu tenho um instrumento que é mais adequado, mais potente, que é a ideologia A. Voltando. Novamente, não é ideologia, são teorias da física. Se eu quiser explicar a velocidade média da aeronave entre duas localidades, eu posso utilizar Newton sem nenhum problema. Mas eu não posso utilizar Newton quando eu vou trabalhar com, por exemplo, o estudo de buracos negros, da curvatura espaço-temporal. Daí eu preciso da física relativística. E nenhum físico é idiota a ponto de dizer que ele vai explicar a curvatura espaço-temporal através da física clássica. É interessante isso, né? Agora vejam, aqui há quem diga que Smith estava certo, né? E Marx estava errado, mas não. A teoria marxista, inclusive, absorve a teoria, a economia clássica inglesa. Afinal de contas, por exemplo, está dado aqui em Marx a teoria da mais-valia. A teoria da mais-valia bebe na teoria do valor-trabalho. E de onde vem a teoria do valor-trabalho? De Smith. Então, o marxismo absorve a economia, absorve a teoria econômica clássica smithiana e explica outros fenômenos que Smith não consegue explicar. Não é uma falha de Smith. Nós não devemos pensar de uma maneira subjetivista tosca. Então, Smith era menor do que Marx. Não, ao contrário até. Né? Os fenômenos que estavam dados na Inglaterra do final do século XVIII eram plenamente explicados pela teorização smithiana. Os fenômenos que Marx via quase um século depois não são mais explicáveis da mesma forma. E Marx só consegue viabilizar essa teorização mais ampla porque, parafraseando aquele dito atribuído a Freud, mas que já era dito popular à época dele, porque Marx, tal qual Einstein, caminharam no ombro de gigantes, o ombro de Newton, o ombro de Smith, podendo produzir teorizações que são ainda mais abrangentes. Neste caso, nós já encontramos um problema, porque eles são contemporâneos. Agora, vejam, aqui nós temos uma teorização que explica não apenas por que houve a crise econômica da quebra da Bolsa de Valores americana em 1929, a depressão americana dos anos 1930, mas os instrumentos teóricos e políticos em política econômica para superar esses problemas. Também a crise econômica mundial de 2008, também limites do crescimento econômico capitalista e inúmeras contradições sociais que são produzidas. Agora, contemporâneo de Keynes, Hayek, que fala que não, o mercado dá conta. Aqui nós temos uma teoria que é muito mais potente de explicação da realidade comparativamente a esta. E, de novo, exames vestibulares. Vejam aqui a prova da UERJ. Nós temos aqui um texto base para Thomas Piketty. A situação de desigualdade referida no texto dificulta o crescimento econômico nacional. Tendo em vista a lógica do modo de produção capitalista, um motivo que explica essa dificuldade é alternativa B, restrição do mercado consumidor. Na leitura keynesiana, a economia capitalista gera concentração de renda, que inibe a ampliação do mercado consumidor para a própria economia capitalista. Para que haja um maior crescimento da produção de riqueza, são necessários instrumentos públicos em políticas econômicas que distribuam a renda para que a economia possa ter o maior crescimento possível, acompanhando o pensamento desde Thomas Piketty e enraizado no pensamento keynesiano e não hayekiano.
Então, novamente, Hayek não dá conta de responder a este problema desta questão da prova da UERJ. Tudo bem? Quando eu entro com vocês um primeiro apêndice, ideologia e doutrinação. Então nós precisamos ter cuidado com a escolha do arcabouço ideológico com o qual nós vamos trabalhar, mas nós temos que ter muito cuidado também com a doutrinação ligada a esses arcabouços ideológicos, esses arcabouços teóricos. Vejamos. Aqui eu tenho para vocês uma passagem do filme A Origem, né, com Leonardo DiCaprio. Ele está aqui no comecinho do filme apresentando, ele aqui de costas e mais um membro da sua equipe, os seus serviços para um potencial cliente durante o jantar. E o que o Leonardo DiCaprio nos diz, se não? Qual é o parasita mais poderoso? Um vírus, uma bactéria, um verme intestinal? E ele fala de verme intestinal durante o jantar, né? Um tanto ofensivo. É uma pergunta retórica. O próprio Leonardo DiCaprio responde, ele diz uma ideia. Quando uma ideia domina o cérebro, é quase impossível erradicá-la. E como a gente poderia entender isto? Ilustrando, vejam vocês, aqui nós temos uma gravura de Chapeuzinho Vermelho, não é? Uma história infantil, né? bastante conhecida. Né? Na verdade, é uma história que vem do folclore europeu e foi sistematizada mais recentemente, a história mais conhecida, pelos irmãos Grimm, 1847, essa foto é de 1847. Essa pintura é de 1672, de Charles Perrault, né, que foi talvez o primeiro que tenha sistematizado a história de Chapeuzinho Vermelho. Então a garota que vai levar a cesta com alimentos para a vovó é enganada pelo lobo, o lobo chega antes à casa da vovó, come a vovó, tenta comer Chapeuzinho Vermelho, mas ela é salva pelo lenhador, que inclusive abre com seu machado a barriga do lobo e tira de dentro dele a vovó viva. Isso na história dos irmãos Grimm. Na história de Charles Perrault, não. A vovó morre e o lobo também mata e come a Chapeuzinho Vermelho, tá certo? A história de Perrault é um pouquinho mais trágica, tá certo? Aqui nós temos uma gravura de Gustave Doré acerca de Chapeuzinho Vermelho. Notem que, na minha concepção, há um certo apelo sexual nesta figura, não é? Então o lobo está abraçando a Chapeuzinho na cama, não é? Então tem um certo apelo sexual. Sim, tem mesmo, né? Psicanálise dos Contos de Fada é um livro que ilustra para nós como essa história tem um caráter pedagógico, qual seja, Chapeuzinho Vermelho, porque na história original, se Chapeuzinho estava na transição entre a idade infantil e a idade adulta, ela estava na puberdade. E a história tem uma fundamentação pedagógica, alertar a criança, a menina que está transitando para a vida adulta, sobre os perigos da sexualidade, do homem, a figura do lobo, né, que vai tentar comer a Chapeuzinho, não é? que vai tentar um intercurso sexual com a menina que já está tendendo à maturidade sexual. Agora vejam, isso tudo não é colocado de uma maneira explícita. A criança não pode perceber estas ideias. E por isso o Chapeuzinho Vermelho, vermelho em relação à menstruação, transição para a idade adulta, para a maturação biológica da menina. Então, se ela não percebeu, se o interlocutor não percebeu essas mensagens, e voltando ao Leonardo DiCaprio, essas ideias grudam na cabeça. Então a mensagem de Chapeuzinho Vermelho, a mensagem da fábula, cumpre a sua função. E daí voltando, né, a ideia de Leonardo DiCaprio, a ideia que você não percebeu e grudou na sua cabeça. E ela muito dificilmente será erradicada, como nos diz a história, entre outros, de Chapeuzinho Vermelho. Mas nós temos meios de identificar quando isso acontece. Vejam vocês. Nós temos aqui Roland Barthes, semiólogo francês, que traz a ideia do signo. E o que é o signo? Vejamos. Aqui eu tenho uma rosa, um desenho de uma rosa. Ele é um significante. Ele é um veículo. Poderia ser aqui esse outro esquema, né, das partes da flor. Poderia ser esse quadro, né, de natureza morta. Esse significante expressa um significado. Qual o significado? A rosa pode expressar o significado de botânica, uma análise, né, científica do objeto da planta.
nas artes, como ali a natureza morta, no amor, na decoração. E nós temos o signo. E o que é o signo? Vamos escolher um desses significados. Vamos pegar aqui o amor. Vejam agora esta imagem. Nós temos aqui um jovem dando uma rosa para a jovem, ele quer namorar a jovem, tá legal? E o que a jovem está vendo? Ela está vendo uma rosa que expressa o amor do jovem? Não. Ela está vendo tudo isto junto. Ela está vendo uma rosa amorosa, um amor róseo. Ela está vendo uma terceira coisa que não é mais a rosa em si, não é mais apenas o amor. Ela está vendo o signo, união indissolúvel de significante e significado. Tudo bem? Só que a gente pode dar uma complexidade um pouquinho maior para este quadro. Vejam isso daqui, olha, que é a composição do signo. E agora está aparecendo aqui, pequenininho. E por quê? Porque esse signo vai virar significante, expressando novos significados e compondo, portanto, um signo de segunda ordem. Aqui nós temos uma foto. Uma foto é um significante, que está expressando qual significado? Membro das Forças Armadas dos Estados Unidos. A moça está com um uniforme, né? Não é um uniforme de médico, de entregador, é um uniforme militar. E a bandeira americana ao fundo, então ela deve ser membro das Forças Armadas dos Estados Unidos, tudo bem? Mas vejam, isto compõe um primeiro signo, mas nós podemos atribuir novos significados a este signo que está dado. Afinal de contas, ela é mulher. Eu penso soldado, guerreiro, homem. Mas não, isso seria uma leitura machista, misógina, de exclusão da mulher. Nós pensamos, a sociedade americana é formada por anglo-saxões, que tem cútis clara, pele branca. Ela é negra. Então talvez na sociedade americana possa haver inclusão das pessoas, independentemente da cor de pele, independentemente do gênero, em um ideal de igualdade. E, portanto, a sociedade americana é estruturada como uma sociedade pautada pela liberdade, pela igualdade. Agora vejam vocês, se eu afirmar a vocês, a sociedade americana é uma sociedade na qual não há discriminação por cor de pele ou por gênero. Se eu afirmar isto através de um discurso oral, como eu fiz agora, vocês vão negar, obviamente. Vocês vão dizer, é óbvio que não, veja George Floyd no ano passado e assim sucessivamente. Né? Então, sim. Então, esse discurso é tratado racionalmente, essas ideias não são aderentes. Agora, aonde está escrito nesta foto estes aspectos, esses significados do signo de segunda ordem? Eles não estão escritos. E, portanto, e tal qual a história de Chapeuzinho Vermelho, eu posso não perceber que estes significados estão embutidos nesta foto. Tal qual a história de Chapeuzinho Vermelho, se eu não perceber que esses significados estão aqui embutidos, então eu não vou me dar conta de que eles estão entrando na minha cabeça, como disse Leonardo DiCaprio. Essas ideias vão entrar na minha cabeça e vai ser muito difícil erradicar essas ideias depois. Há que se ter cuidado, portanto, com a veiculação das mensagens, porque elas podem inocular ideias que não correspondem à realidade que seja embasada criticamente, filosófica, cientificamente. Tudo bem? Tem um jeito, entretanto, de nós nos vacinarmos contra isto. Qual é o jeito? Assumindo previamente. Então, vejam, né, a ideia lá atrás da Chapeuzinho Vermelho. Então, se o papai dissesse de cara, né, que a ideia era alertar a criança acerca dos perigos da sexualidade no mundo adulto, então a história já perderia completamente o viés de inoculação de ideias, tá certo? Então, há que se assumir previamente ideologias, não há neutralidade. Então, quando nós formos trabalhar crise econômica mundial de 2008, a depressão americana dos anos 1930, por qual viés eu estou trabalhando? Pelo viés de verdade. Só tem este jeito de trabalhar. Não. Acompanhando Lucian Goldman, há inúmeras outras formas, mas esta que eu vou utilizar é a considerada mais potente, mais adequada de entendimento da realidade, mas é uma forma. E existem outras formas que poderiam ser consideradas. E desta forma não há doutrinação.
Porque eu já estou avisando antecipadamente como eu vou trabalhar aquele tema. Então vocês sabem que existem outras formas, mas esta é a mais necessária a nós, na nossa preparação para o vestibular, para o acesso à academia, e é a considerada mais potente para o entendimento daquela realidade. Finalmente, um segundo apêndice. Nós vivemos um mundo complexo. Trago aqui para vocês as clássicas fotografias dos dois prédios. Nós temos aqui a Sony Tower, né, com meros 197 metros e 37 andares. Aqui nós temos o imponente Willis Tower, né, com seus 527 metros, incluindo a torre, 108 pavimentos. Nós temos uma arquitetura que, grosso modo, é chamada de meramente moderna e uma arquitetura cronologicamente levemente posterior, mais recente, chamada pós-moderna, então mais arrojada, quem sabe? Qual desses prédios estaria na mera arquitetura moderna? Qual desses prédios tem arquitetura mais arrojada, pós-moderna? Aqui nós temos um prédio menorzinho, né, aparentemente mais acanhado, frente a esse que parece uma nave espacial. Este é meramente moderno. Este prédio é pós-moderno. Uma característica da modernidade na arquitetura são os segmentos de reta, são os ângulos retos, é a monotonia das formas. Vejam aqui essa fachada envidraçada, não é sempre a mesma, segmentos de reta, ângulos retos, arquitetura tipicamente moderna. A arquitetura pós-moderna é caracterizada, entre outras, pelas colagens, inclusive colagens funcionais. Aqui nós temos um prédio cumpre funções, prédio de escritório, etc, etc. Nós temos um armário de roupas que cumpre função, né, de guardar roupas das pessoas. O formato do prédio, com esta parte superior, com a disposição das janelas, lembra um armário. Colagem de funções, colagens de culturas, colagens históricas é uma característica da arquitetura pós-moderna. O mundo é complexo, então nós temos dificuldade às vezes para entender este mundo complexo, como nos diz Humberto Eco. Vem a internet, e a internet é um instrumento muito potente para o entendimento da realidade. Mas na internet nós temos um mundo de coisas que tem o mesmo estatuto dentro da internet. Então, verdade e mentira aparecem da mesma forma. Então, frequentemente, ela confunde muito mais do que explica. Assim como nos disse, voltando aos nossos primeiros slides, Milton Santos diz que nós vivemos em um mundo confuso, sim, e confusamente percebido. E por isso dá muito trabalho o entendimento desta realidade. Nós precisamos de um esforço bastante grande para o entendimento desta realidade. Como nos disse o cineasta Terry Gilliam, ele diz que eu acho que o pessoal de Hollywood pensa, quando eles veem o grande público americano, eles pensam que uma placa deveria dizer não perturbe, entretenha, encha-os de pablum. Pablum é comida para bebê. Hollywood acha que comida para bebê é mais fácil de mastigar do que um grande bife de filé mignon e eles fazem um monte de dinheiro. Parece que está funcionando. Isto me deprime, diz Terry Gilliam, e deprime a mim também. Então, o mundo é complexo. O mundo é confuso, nós precisamos de esforço, dá trabalho entender este mundo complexo e confuso. Não é divertido entender este mundo complexo e confuso. Eu apresento para vocês uma parte da filmografia de Terry Gilliam. Aqui nós temos alguns filmes. Alguns desses filmes são mais, vamos dizer, agradáveis de serem assistidos. Aqui nós temos os Irmãos Grimm, né? Aqui nós temos o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. São filmes mais agradáveis de serem assistidos, são filmes de muito boa qualidade. Aqui nós encontramos Os 12 Macacos, Contraponto. São filmes muito mais difíceis de serem assistidos. São filmes muito interessantes. Para nós entendermos adequadamente a realidade à nossa volta, nós precisamos nos expor a isto. E não é fácil, frequentemente. São horas de leitura. É uma dificuldade de entendimento, como aconteceu com Eratóstenes, segundo a nossa apresentação. E é o que nós precisamos fazer ao longo do ano, com vistas a que nós possamos desenrolar adequadamente as nossas atividades. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje acerca dos alinhamentos das nossas falas para nós desenrolarmos bem o nosso curso ao longo de 2021. Espero que tenha ficado claro. Se não, basta me encontrar a qualquer momento nas redes sociais para a gente trocar uma ideia, tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte!